Eu já tinha sido casada e divorciada 8 vezes. Mas no 8º divórcio, recusei assinar os papéis, não importava o que acontecesse. A empregada de Justin Harrison deixou uma carta e saiu correndo, chorando, após ser acusada de ser amante. Ela foi enviada para uma vila remota nas montanhas. Quando foi encontrada, já estava gravemente ferida. Naquela mesma noite, Justin não voltou para casa. Ele ficou em seu escritório. A partir de então, nunca mais olhou para mim. Alguns dias depois, o negócio farmacêutico da minha família entrou em colapso. Meu pai pulou do topo do prédio da empresa e morreu instantaneamente. Minha avó sofreu uma hemorragia cerebral e entrou em coma. Eu não fazia ideia se ela sobreviveria. E eu? Justin me vendeu para um laboratório ilegal, onde fui usada em experimentos. Não sobrevivi à tortura. No dia em que me vendeu, ele olhou nos meus olhos com fria indiferença. Lillian Armstrong, não me encare assim. Quando você vendeu a Elisa para a vila, devia ter previsto isso. Se não fosse por você, ela já teria dado à luz meu filho agora. Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao meu 8º divórcio. Desta vez, não resisti. Apenas disse sim. Depois peguei uma carta guardada no canto do escritório e enviei uma mensagem para o número anotado nela. Abel, vamos nos casar. Lillian, eu juro que este é o último divórcio. Ao ouvir a voz familiar, levantei o olhar. Sempre que eu ficava em silêncio, Justin ficava ainda mais nervoso e ameaçador. Querida, eu sei que você é a mais generosa e compreensiva. Você já passou por 7 divórcios sem reclamar. Dessa vez, você não vai me dar trabalho, vai? Sorri de forma relaxada para ele. Claro que não. Ao me ver tão obediente, Justin pareceu completamente à vontade. Quando ele saiu, eu o segui em silêncio. Ele foi até um bairro chique. Pouco depois, alguém que eu conhecia apareceu. Era a antiga empregada da minha casa. Agora, ela correu direto para os braços de Justin. Sua barriga estava saliente, provavelmente com 4 ou 5 meses de gravidez. Justin, ela finalmente aceitou o divórcio? As pessoas podem me chamar de amante o quanto quiserem, mas eu não quero que nosso bebê seja rotulado como ilegítimo. Justin beijou seus lábios com suavidade. Relaxa. Ela já disse sim. Ela sempre foi patética. Nunca sabe dizer não. Ela já concordou 7 vezes antes. Não vai recusar agora. Sentei no carro, segurando o volante com força. Então, todos aqueles divórcios dolorosos tinham sido por causa da empregada. Lembrei do que aconteceu 2 anos atrás. Justin apareceu com Eliza Quinn, simples, com um ar ingênuo e interiorano. Ele parecia genuinamente preocupado. Lillian, a Elisa veio do nada. A família dela faliu, e ela nunca teve a chance de estudar. Ela só sabe o básico. Por favor, seja gentil e dê um emprego para ela. Deixe-a trabalhar como empregada. Concordei por pena, sem perceber que estava deixando o problema entrar na minha própria casa. As vozes deles ecoaram novamente. Justin, a senhorita Armstrong tomou o remédio hoje? Desculpa. Às vezes fico com muita inveja e medo. Eu só sinto que, se ela engravidar, você vai me deixar. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. Ela parecia frágil e miserável. Justin imediatamente começou a confortá-la. Elisa, o que você está dizendo? A única criança que importa é a sua. As outras não significam nada. Eu já dei os comprimidos para ela. Não vou deixar que ela tenha um bebê. Congelei. Um calafrio percorreu todo o meu corpo. Eu sempre achei que havia algo errado comigo por nunca engravidar, mas era tudo parte do plano de Justin. Ele vinha me drogando secretamente o tempo todo, apenas para garantir que eu nunca tivesse o filho dele. Dirigi para casa atordoada. Naquela noite, sonhei com Justin quando ele tinha 20 anos. Ele era tão genuíno e destemido naquela época. Ele costumava andar de bicicleta por aí só para encontrar o bolo que eu estava com vontade. Depois de cada sessão de tutoria, aparecia com rosas. Quando meu pai descobriu que estávamos juntos, tentou nos separar. Ele não tem dinheiro nem status. Como poderia te fazer feliz? Mas eu estava completamente apaixonada por Justin. Ajoelhei-me diante do meu pai e disse: Ele não é pobre, pai. Ele me ama. Meu pai finalmente cedeu. Depois que nos casamos, Justin cumpriu sua palavra e me amou profundamente. Então Elisa apareceu e tudo desmoronou. Depois de passar por 7 divórcios, qualquer amor que tivemos desapareceu. Na manhã seguinte fui ao fórum. Assim como nas 7 últimas vezes, Justin levou Elisa junto. Segurando nossa certidão de casamento, eu disse: Vamos acabar logo com isso. Justin olhou para mim, a culpa brilhando em seus olhos. Desculpa, Lillian. Juro que essa é a última vez. Vamos nos casar de novo em breve e nunca mais nos divorciar. Vamos viver uma boa vida. Só tive vontade de rir ao ouvir aquelas palavras falsas. Não disse nada e entrei calmamente no tribunal. Cerca de 10 minutos depois, saí segurando meu 8º certificado de divórcio. Nesse momento, uma luz ofuscante me atingiu, e mal consegui abrir os olhos. Um carro bateu em mim. Fiquei paralisada, olhando para Elisa no banco do motorista. Minha mente ficou em branco. Ah! Meu corpo magro foi arremessado alguns metros para longe, batendo no chão e rolando várias vezes. Uma dor aguda percorreu todo o meu corpo. Pouco antes de desmaiar, vi Justin correndo direto para Elisa, ignorando-me completamente. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. O teto branco e brilhante machucava meus olhos, e meu peito parecia estar sendo esmagado.
Respirar era difícil. Ouvi vozes vindo de fora do quarto. Senhor. Harrison, já tomei providências contra a Armstrong Pharmaceuticals, como o senhor pediu. O subordinado fez uma pausa antes de perguntar. O senhor não está preocupado que a senhora Harrison possa te odiar quando descobrir? Justin zombou. E daí? Eles causaram isso a si mesmos. Meus pais concordaram com esses testes de medicamentos só para que eu pudesse pagar a escola. Eles não sabiam que a Armstrong Pharmaceuticals sequer tinha certificação adequada naquela época. Aqueles remédios falsos arruinaram a vida deles. Eles sofreram até o fim. Mas o médico disse que a senhora Harrison estava grávida. Ela já passou por uma cirurgia de interrupção. A voz de Justin ficou gelada. Não importa. Aquela criança nunca deveria ter existido. Não consegui evitar um gemido de dor. As vozes do lado de fora se calaram. Em seguida, Justin entrou. Ele me olhou como se sentisse pena. Lillian, como você está se sentindo? Está tudo bem? Olhei para baixo, sem dizer nada. O médico me disse que você estava grávida, mas o acidente fez você perder o bebê. Ele me olhou com culpa. Está tudo bem, Lillian. Mesmo sem o bebê, eu ainda te amo mais do que tudo. Eu o empurrei. Você diz que é quem mais me ama? Então prove. Faça justiça para mim. Coloque o motorista que me atropelou atrás das grades. Você consegue fazer isso? Justin não disse uma palavra. Depois de um longo silêncio, ele finalmente me deu uma resposta sem muita vontade. Tudo bem, vou me vingar por você, prendê-la e fazê-la pedir desculpas. Você está satisfeita agora? Ao ouvir suas palavras insinceras, empurrei-o para longe. Estou cansada. Vá embora. Virei o rosto e me encolhi sob o cobertor. Justin não disse mais nada e saiu. Fiquei no hospital por 2 semanas. Quando recebi alta, Justin prometeu que viria me buscar. Esperei até anoitecer, mas ele nunca apareceu. Então voltei sozinha para a casa do nosso casamento. Antes mesmo de entrar, notei uma multidão de vizinhos reunidos na porta da frente. Assim que me viram, eles se animaram. Senhorita Armstrong, você é tão gentil. Essas roupas são novinhas. Sério? Doar tudo assim do nada? Que generosidade. Acho que é isso que significa ser rico. Notei as roupas, sapatos e bolsas nas mãos deles. Eram todas coisas que eu costumava amar. Meu humor despencou instantaneamente. Atravessei a multidão e entrei, apenas para ver Elisa dando ordens. Não quero este nem aquele. Estão completamente fora de moda. Ao ver Elisa jogando fora as coisas que meu pai me deu, perdi totalmente o controle. Corri e gritei com os funcionários. O que vocês estão fazendo? Elisa se virou para mim sem o menor constrangimento. Oh, senhorita Armstrong, você voltou. Essas coisas estão ultrapassadas. Os jovens não gostam disso. Justin disse que eu poderia cuidar de tudo. Perdi a paciência. Corri até ela e dei um tapa. Quem deixou você mexer nas minhas coisas? Esta é a minha casa. Mesmo divorciados, quem deveria sair é o Justin. Justin ouviu a confusão na sala e correu até lá. Elisa estava cobrindo o rosto com uma expressão de sofrimento. Ele nem perguntou o que havia acontecido e gritou comigo. Lillian, estamos divorciados. Com quem eu fico não tem nada a ver com você. Você bateu nela por ciúmes? Ele olhou ao redor e zombou. Além disso, Elisa está certa. Tudo isso está ultrapassado. E daí se ela vender? Ele estava prestes a continuar quando meu telefone tocou, interrompendo-o. Atendi, e meu rosto ficou pálido. O quê? O que aconteceu com meu pai? Assim que a ligação terminou, meus olhos se encheram de lágrimas. Virei-me e saí correndo da casa, em pânico, direto para o prédio da empresa. Foi lá que vi meu pai, deitado em uma poça de sangue. Ele já tinha partido. Com a ajuda de seu assistente, organizei rapidamente o funeral. O choque foi tão grande para minha avó que ela acabou no hospital com uma hemorragia cerebral. Enquanto eu lidava com tudo isso, Justin anunciou publicamente seu casamento com Elisa. Quando descobri que ele pretendia reutilizar nossa antiga casa como a casa de casamento deles, corri para lá imediatamente. Assim que o vi, agarrei sua gola e gritei. Justin, foi você? Você causou o acidente do meu pai? Ele não pareceu surpreso. Apenas assentiu, como se não fosse nada. Sim, fui eu. Ele mereceu. Meu corpo inteiro tremia de raiva. Segurei sua gola, pronta para lhe dar um tapa. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Elisa entrou de repente e recebeu o golpe no lugar dele. Ela caiu com força no chão, e o sangue rapidamente se espalhou sobre seu corpo. Justin perdeu completamente o controle. Lillian, você está procurando a morte. Já não morreram pessoas suficientes da sua família? O rosto de Elisa ficou pálido. Justin, o bebê, nosso bebê. Os olhos dele ardiam de fúria. Ele agarrou meus ombros com força e rugiu. Peça desculpas. Quando Justin me forçou a ficar de joelhos, gritei. Eu não fiz nada de errado. Ele surtou quando me recusei a pedir desculpas. Reprimindo a raiva, ainda assim ele chutou meu estômago com força. Se algo acontecer com Elisa, vou garantir que toda a sua família pague. Em seguida, ele a pegou no colo e foi embora. Uma mensagem me fez ignorar a dor e sair correndo porta fora. Durante todo o caminho, continuei rezando. Deus, por favor, não a leve.
Deixa a vovó ficar comigo. Quando cheguei à ala dela, o médico havia acabado de tentar salvá-la. Doutor, minha avó está bem? Perguntei aflita. O médico suspirou. Ela não está bem. Se isso acontecer novamente... Ele não terminou a frase, mas eu entendi o recado. Eu não queria acreditar. Quando minha avó finalmente ficou estável, corri de volta para casa. Peguei uma carta guardada no canto do escritório. Tirei o anel que usei por anos e o enviei para o endereço que constava nela. Essa era a única esperança que me restava. Depois disso, Justin nunca mais apareceu diante de mim. Dediquei toda a minha atenção a cuidar da minha avó. Mas naquele dia, do nada, Justin surgiu ao lado da cama de hospital dela. O que você está fazendo aqui? Empurrei-o para longe, com os olhos cheios de cautela. Ele riu de forma sarcástica. Tem medo de mim agora? Acha que eu machucaria sua vovó preciosa? Os dedos dele cravaram no meu queixo. Você sabe como eu me senti quando Elisa estava naquela mesa de cirurgia? Agora você está provando o mesmo. Tentei reagir, mas ele era forte demais. Ele me forçou a ficar de joelhos, bem diante da minha avó. Estou aqui por um único motivo: fazer você sentir a dor de ver alguém que ama escapar. Então ele arrancou a máscara de oxigênio dela. Não! Não! Justin, seu monstro! Me solta! Assisti horrorizada enquanto a respiração da minha avó ficava cada vez mais fraca. Depois, ele colocou a máscara de volta. Desabei ao lado da cama, completamente exausta. Mas antes que eu pudesse recuperar o fôlego, ele arrancou a máscara novamente. Venha atrás de mim se quiser. Só não toque nela! Gritei. Ela é tudo o que me resta. Tudo? Ele rebateu. E eu? Minha família inteira morreu na miséria por causa dos testes clínicos desastrosos da sua família. Ele me lançou um olhar zombeteiro. Arrastei-me pelo chão, tentando colocar a máscara de oxigênio de volta na minha avó, mas ele a jogou contra a parede. A respiração dela começou a enfraquecer rapidamente. Então Justin perdeu o controle. Ele agarrou meu pescoço, a voz transbordando ódio. Lillian, quem vai me compensar? Por que a sua família importa e a minha não? Mal conseguia respirar, e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Quando percebeu isso, ele me empurrou como se eu fosse algo repugnante. Minha cabeça bateu na parede, e o sangue escorreu pela minha testa. Reflita sobre si mesma aqui. Não se levante até entender o que aconteceu, disse friamente, antes de se virar e sair. Minha cabeça latejava, mas ainda tentei alcançar minha avó e recolocar a máscara de oxigênio. Eu continuava caindo. Tudo o que pude fazer foi olhar para o monitor enquanto a linha se tornava reta. Desabei no chão, chorando. Foi então que ouvi passos se aproximando do lado de fora. Um homem com um terno preto elegante entrou. Ele se abaixou e me levantou suavemente enquanto eu chorava. Estou aqui agora. Não tenha medo. Voltar à realidade me atingiu com força. Eu estava confusa, perdida e esmagada pela dor de perder meu pai e minha avó. Todas essas emoções me atingiram de uma vez. Encostei-me ao peito dele e desabei. Papai e vovó se foram. Eu não consegui salvá-los. Abel, eu sou tão inútil! Gritei com todas as forças, como se estivesse tentando deixar para trás toda a dor dessas duas vidas. Abel Ximenes não disse nada. Ele apenas continuou fazendo leves carinhos nas minhas costas, tentando me acalmar. Pouco a pouco, meus olhos se fecharam e eu adormeci profundamente. Ele me observou com um olhar suave e triste, me abraçou mais perto e sussurrou. Vou te levar para casa. Quando abri os olhos, estava em uma cama grande e aconchegante, cercada por coisas que eu não reconhecia. Levantei-me apressadamente, olhando ao redor, confusa. Lembrei-me de estar na ala da minha avó. Onde eu estava? Onde ela estava? O pânico tomou conta de mim instantaneamente. Saí correndo e esbarrei diretamente em Abel. Abel! No momento em que vi seu rosto, perdi o controle. Lágrimas escorreram enquanto eu chorava. Abel, por favor, me ajude. Chorei tanto que mal conseguia respirar. Abel instintivamente estendeu um mindinho para enxugar minhas lágrimas, exatamente como fazia quando éramos crianças. Não chore. Só me conte o que aconteceu. Ele parecia sofrer junto comigo. Finalmente me recompus e o segui até o escritório. Encolhi-me no sofá como sempre, segurando uma caneca quente de leite e olhando para o vazio. Abel, ele matou o papai e a vovó. Eu não consegui fazer nada. Falhei em protegê-los. Meu pai estava deitado em uma poça de sangue, sem respirar. Justin torturou a vovó. O monitor cardíaco dela parou de funcionar. Tudo isso é culpa minha! Meu maxilar se contraiu. Justin planejou tudo. Eu ouvi tudo. Enxuguei as lágrimas e me agarrei à manga de Abel. Por favor, Abel, me ajude a fazê-lo pagar. Meu coração ardia de ódio por Justin, mas a pessoa que eu odiava ainda mais era eu mesma. Eu era inútil demais. Mesmo tendo uma segunda chance, ainda falhei em proteger minha família. Agora, tudo o que eu podia fazer era me apoiar no meu meio-irmão, que eu não via há muito tempo. Olhei para ele. Havia um traço de tristeza em seus olhos. Ele afagou minha cabeça, como sempre fazia, e sua voz era firme e forte, como se nada de ruim pudesse me atingir enquanto ele estivesse ali. Não se preocupe, eu estou do seu lado. Quando ele disse isso, finalmente me acalmei. Se Abel dizia que faria algo, ele sempre falava sério. Obrigada, Abel. Ele congelou por um segundo ao ouvir isso,
Em seguida, abriu uma gaveta e tirou uma carta, parecendo um pouco emocionado. Achei que você já tivesse feito sua escolha quando me enviou isso. As palavras dele fizeram minhas bochechas corarem. Estendi a mão e entrelacei meus dedos com os dele. Eu não planejava voltar atrás. Já decidi e vou manter minha decisão. Só queria agradecer. A expressão dele se suavizou, e a tristeza em seus olhos desapareceu. Abel deu um leve tapinha nas minhas costas. Lilian, estou tão feliz. Nos dias seguintes, Abel ficou ocupado limpando a bagunça para mim. Fiquei na vila para descansar e comecei a montar um acordo de divórcio. Enquanto estava sentada no meu escritório, li o rascunho novamente para ver se algo estava faltando. Foi então que ouvi alguém entrando atrás de mim. Olhei para Abel, que estava ali segurando uma pasta. Ele veio direto até mim e a entregou. Isso é tudo o que consegui encontrar sobre a Armstrong Pharmaceuticals naquela época. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a pasta. O que você encontrou? Foi culpa do meu pai? Abel balançou a cabeça, tentando me acalmar. Lilian, confie no seu pai. Você sabe que tipo de homem ele era. Os pais do Justin estavam envolvidos em testes de medicamentos, mas os remédios da Armstrong Pharmaceuticals não foram os que os mataram. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Alguém abaixo do seu pai trocou os medicamentos por outros mais baratos. Foi isso que causou tudo o que veio depois. Senti um peso enorme sair do meu peito. Você encontrou o responsável? Sim. Meu coração afundou. Mesmo que meu pai não tivesse causado diretamente a morte dos pais do Justin, tudo aconteceu porque ele não supervisionou seus subordinados com rigor suficiente. Alguns dias depois, Abel mandou seus seguranças arrastarem um homem até mim. Ele estava tão espancado que mal conseguia ficar em pé. Segurei a testa, frustrada. Abel sempre foi assim, achando que violência resolvia tudo. Abel, você ignorou minhas palavras de novo. Ele parou, claramente pego de surpresa. Depois forçou um sorriso para aliviar o clima. Lilian, esse é o homem que você estava procurando. Ele ignorou completamente o que eu tinha acabado de dizer. Abel, não faça isso da próxima vez. Você vai sujar as mãos. Pense em como eu me sentiria. Eu ficaria preocupada se você se machucasse. Os olhos de Abel brilharam ao ouvir isso. Ele assentiu lentamente. Ok. Vou fazer o que você mandar. Como ele concordou, virei-me para o homem que ainda estava ajoelhado no chão. Ele parecia apavorado. Mesmo com os seguranças segurando-o, continuava lutando e gritando como um maníaco. Quem vocês pensam que são? Vocês sabem quem eu sou? Se encostarem em mim, vão morrer. Estão cortejando a morte, ele gritou. Abel nem se deu ao trabalho de discutir. Apenas pisou com força na parte inferior do corpo do homem. Conte o que aconteceu naquela época. Se não fizer isso, eu esmago isso, disse, pressionando ainda mais o pé. O homem gritou e finalmente contou tudo. Tudo bem, eu falo. Vou contar tudo. Naquela época, eu fui ganancioso e troquei os medicamentos corretos por outros baratos e não aprovados. O homem ainda segurava a parte inferior do corpo quando a polícia o levou arrastado. Você me arruinou. Eu vou fazer você pagar, ele gritou. Enviei todas as provas que encontrei, junto com os papéis do divórcio para Justin. Depois daquele dia, Justin não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim estava por vir. Ele voltou para a ala, mas quando abriu a porta, ela estava vazia. O pânico o atingiu imediatamente. Ele olhou ao redor como um louco, pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para o número que sabia de cor. Chamou até a ligação cair. Ninguém atendeu. Justin ficou ainda mais inquieto. O suor brotou em sua testa. Atenda. Por que você não atende? Sua frustração explodiu quando ele rugiu. Lilian, por que você não está me respondendo? Ele perdeu o controle e jogou o telefone contra a parede. O aparelho se espatifou com o impacto. Justin saiu furioso do hospital e correu direto para a antiga casa do casamento. Mas tudo havia mudado. Elisa tinha redecorado completamente o lugar. Ele não se importava com nada daquilo. Apenas continuava gritando enquanto andava pela casa. Lilian, você está aqui? Para de brincar. Eu vou deixar isso pra lá se você admitir que estava errada. Mas a casa permaneceu em silêncio. Ninguém respondeu. Ele foi até o escritório, onde 2 pastas estavam sobre a mesa. Seus instintos gritavam que ele estaria condenado se abrisse aqueles documentos. Mesmo assim, caminhou devagar até a mesa e abriu a primeira pasta, com as mãos tremendo. Ao examinar o conteúdo, seus olhos se arregalaram. Ele não conseguia acreditar no que estava lendo. Sua cabeça caiu, os olhos ficando vermelhos. Não acredito. A Lilian deve ter forjado tudo isso. Ela só queria me fazer me arrepender. Justin continuava repetindo esses pensamentos, esperando que a negação fizesse tudo desaparecer. Mas quanto mais avançava na leitura do arquivo, pior se sentia. Quando chegou à última página, suas pernas cederam e ele desabou de choque. Ele agarrou com força as bordas dos papéis, amassando-os. Como tudo isso pode ser real? Sua mente estava em completo caos. Ele não conseguia pensar direito. Ele havia ignorado que Lilian era sua esposa e ultrapassado inúmeros limites, tudo porque estava cego pelo ódio. Mas agora ela dizia que ele havia se vingado da pessoa errada. Como ele poderia aceitar isso? Justin havia elaborado todo aquele plano para destruir a Armstrong Pharmaceuticals, e funcionou. O pai de Lilian acabou pulando de um prédio, e sua avó morreu por causa do que ele fez. Ele acreditava estar se vingando da família Armstrong. E agora descobrir que tudo foi um erro?
Ele não conseguia compreender. Após um momento, Justin pegou a segunda pasta. Mal havia aberto o documento quando as palavras grandes na primeira página o atingiram como um golpe. Era um acordo de divórcio. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele abria o arquivo por completo. Como esperado, Lillian já havia assinado. Ver o nome dela ali foi como uma faca cravada em seu peito. Sem pensar, Justin rasgou os papéis. Ele socou a parede com força, e o sangue começou a escorrer imediatamente. Mas ele não se importava. Continuava batendo, completamente perdido em seus sentimentos. Ele nem percebeu a presença de Elisa até ela já estar atrás dele. Ela olhou para a mão ensanguentada dele, preocupada. Justin, o que você está fazendo? Elisa correu até Justin, que ainda estava de joelhos. Os olhos dele estavam inchados e vermelhos, e as bochechas, molhadas de lágrimas. Ao ouvir a voz dela, lançou-lhe um olhar fulminante e lhe deu um tapa forte. Ela caiu no chão, segurando o rosto, completamente chocada. Justin, o que você está fazendo? Por que você me bateu? Elisa arregalou os olhos, e as lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela parecia de coração partido. Antes, se Justin a tivesse visto chorar daquele jeito, provavelmente a teria puxado para os braços e tentado confortá-la. Mas agora, sua mente estava tomada por Lillian. Elisa não importava mais. Cai fora! Ele disparou sem sequer olhá-la. Pegou o celular e ligou para a assistente. Encontre a Lillian. Quero o endereço dela agora. Houve uma breve pausa, e a assistente começou a agir imediatamente. Assim que recebeu a informação, Justin pegou as chaves do carro e saiu correndo porta fora, ignorando as tentativas de Elisa de impedi-lo. Justin, espera, meu estômago dói. Ele não parou nem olhou para trás. Abel mandou levar o vestido de noiva de avião durante a noite. Era um modelo que ele havia escolhido há muito tempo. Eu estava na loja de noivas, experimentando o vestido. Ele ficou ao meu lado em silêncio, mas o amor em seus olhos dizia tudo. Senti minhas bochechas esquentarem e corei. Abel, o que você acha? Ainda parece igual a antes? Sinto que talvez eu tenha engordado um pouco. Enquanto falava, apertei o estômago sem perceber. Abel balançou a cabeça em desaprovação. Não diga isso. Quero que você coma mais e ganhe um pouco de peso. Você ainda está magra demais. Ficaria ainda melhor com um pouco a mais. Eu ri. Só o Abel acharia que engordar um pouco seria algo bom para mim. Só você diria algo assim. Estávamos conversando quando, de repente, ouvi os seguranças tentando segurar alguém. Senhor, o senhor não pode entrar. Por favor, pare. Logo em seguida, ouvi Justin gritar. Cai fora! Não me bloqueie! Abel me puxou instintivamente para trás dele. Pouco depois, Justin forçou a passagem pelos seguranças, segurando uma caixa com força nas mãos. No momento em que vi aquela caixa, congelei. Lillian, por que você não atendeu minhas ligações? Não consegui te encontrar em lugar nenhum, disse ele, avançando como se fosse me agarrar. Mas Abel bloqueou seu caminho. Foi então que Justin finalmente percebeu o homem ao meu lado. Abel e eu estávamos usando roupas combinando, e parecíamos perfeitos juntos. Os olhos de Justin ficaram vermelhos, e seu rosto se contorceu de emoção. Ele estendeu a mão como se fosse me puxar para seus braços. Lillian, eu li tudo o que você me mandou. Eu estraguei tudo. Culpei as pessoas erradas e fiz muitas coisas terríveis. Ele parecia desesperado, implorando pelo meu perdão. Para mim aquilo foi apenas patético. Eu zombei. E daí? Qual o sentido de me contar isso agora? Meu pai e minha avó vão voltar à vida? Peguei alguns frascos de maquiagem próximos e os joguei nele. As embalagens se quebraram, e uma mistura de base e sangue escorreu por seu rosto. Justin ficou parado, congelado e completamente perdido. Então, caiu de joelhos à minha frente e abaixou a cabeça. Lillian, eu sei que estava errado. Por favor, não seja tão insensível. Deixe-me tentar consertar as coisas. Revirei os olhos e nem me preocupei em manter as aparências. Justin, quem você está tentando enganar? A mim? Você acha que vou acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Peguei a mão de Abel e me virei para sair. Mas antes que eu pudesse dar um passo, Justin agarrou a barra do meu vestido de noiva e se recusou a soltar. Frustrada, pisei na mão dele com o salto. Ele estremeceu de dor, o rosto ficando pálido enquanto o suor frio escorria por sua testa, mas ainda assim não soltou. Fiquei furiosa e quis pisar com mais força, mas sabia que isso não ajudaria. Abel envolveu suavemente os dedos nos meus, ajudando-me a me acalmar. Inspirei fundo, olhei para Justin e disse com calma. Você quer meu perdão? Sim, eu sei. O rosto dele se iluminou de esperança, como se achasse que ainda havia uma chance. Lillian, farei o que for preciso se você me perdoar. Sorri com indiferença. Certo, lembro que foi sua mão esquerda que tirou a máscara de oxigênio da minha avó. Que tal assim? Eu te perdoo se você destruir a sua mão esquerda. Você consegue fazer isso? Olhei para ele de forma provocativa. Sinceramente, eu não achava que Justin faria isso por mim. Quando ele não se mexeu depois de um tempo, peguei a mão de Abel e fui embora. Mas eu não percebi o que aconteceu atrás de mim. Justin de repente puxou uma faca de algum lugar, segurou-a com a mão direita e a cravou diretamente na esquerda. Um grito ecoou atrás de nós. Virei-me, chocada, e vi a faca cravada no dorso da mão esquerda dele.
Havia sangue por toda parte. O vermelho vivo fez meus olhos arderem, e a mão que segurava a de Abel começou a tremer. Instintivamente dei um passo para trás. O rosto de Justin estava pálido, os olhos vermelhos. Lilian, eu consegui. Você vai me perdoar agora? Justin, você é louco! Abel cobriu meus olhos e me envolveu em seus braços, ordenando que chamassem ajuda e levassem Justin ao hospital. Está tudo bem, eu estou aqui. Nada vai acontecer com você. Ele sussurrou repetidas vezes, tentando me acalmar. Meu corpo ainda tremia, e enterrei o rosto no peito dele. Estou bem, só não esperava por isso. Quando me recuperei um pouco, Abel segurou meu rosto e olhou nos meus olhos. Sua voz estava baixa. Lilian, você vai perdoá-lo? Ele apertou minha mão com força. Eu sabia com o que ele estava preocupado. Justin e eu tínhamos uma longa história, e não seria honesta dizer que eu não sentia mais nada. Abel provavelmente estava se sentindo inseguro. Balancei a cabeça. Não, não vou perdoá-lo. Só sinto que finalmente vi quem ele realmente é. Nunca imaginei que ele perderia o controle desse jeito. Fiz uma pausa antes de acrescentar. Ele é como um louco. Abel soltou um suspiro, claramente aliviado, e me puxou para um abraço, apoiando a cabeça no meu ombro. Eu achei que você fosse perdoá-lo. O que eu faria se isso acontecesse? A voz dele era suave, quase quebrada. Eu nunca tinha visto Abel assim antes, e isso me surpreendeu. Não pude deixar de lançar alguns olhares curiosos para ele. Mas ele evitava meus olhos e não me deixava ver seu rosto. Abel, vamos, deixa eu te ver. Ele se virou e disse teimosamente. De jeito nenhum. Provavelmente estou com uma aparência horrível agora. Se você me vir assim, pode atrapalhar a forma como você pensa em mim. Eu ri, achando-o meio fofo. Abel, você realmente se importa em parecer legal na minha frente? Ele se endireitou e disse com um sorriso orgulhoso. Claro. É preciso manter um pouco de dignidade, sabe? Não deixamos o drama do Justin nos afetar, e voltamos a preparar tudo para o casamento. Abel me deu um raro anel de diamante rosa, e até escolheu o local do casamento com o qual eu sempre sonhei. Pouco depois de Justin ser levado ao hospital, ele começou a pedir alta. Depois disso, passou a aparecer do lado de fora da vila todos os dias, tentando me impedir de sair. Ele até me enviava flores e bolos que antes relutava em comprar para mim. Eu só fiquei irritada e mandei tudo de volta. Cerca de um mês depois, Abel e eu finalmente decidimos nos casar. No dia do casamento, um entregador apareceu com um pacote, insistindo que eu mesma precisava assinar. Levantei a barra do vestido e saí da sala para assinar. Você sabe quem enviou isso? Perguntei confusa. Mas ele não fazia ideia. Voltei para dentro e abri a caixa. Instantaneamente, engasguei quando o cheiro forte de sangue me atingiu. Cobri a boca, tentando não vomitar. Meus dedos perderam a força e deixei a caixa cair no chão, espalhando um tufo de algo sangrento e nojento. Foi extremamente desagradável. Antes mesmo que eu pudesse pedir para alguém limpar, meu telefone tocou. Ainda enjoada, atendi mesmo assim. Alô? Ninguém respondeu. Quem fala? Se não for dizer nada, eu vou desligar. Houve uma longa pausa. Finalmente, uma voz foi ouvida. Lilian, você recebeu o presente de casamento que eu enviei? Ao ouvir isso, olhei para a bagunça no chão. Você realmente me mandou isso? Meu temperamento explodiu, e comecei a xingar. Justin, você está completamente louco? O que diabos há de errado com você? Está tentando estragar o dia mais importante da minha vida? Gritei ao telefone sem pensar. Abel correu até mim assim que percebeu que algo estava errado. Ele me abraçou instintivamente. Você está machucada? Ele me examinou de cima a baixo e, ao perceber que eu estava bem, finalmente relaxou. Justin deve ter ouvido a voz de Abel porque desligou. Eu nem me dei ao trabalho de me importar. Estou bem, só fiquei um pouco enjoada e vomitei uma vez. Apertei levemente a mão dele e balancei a cabeça, mostrando que estava tudo bem. Abel então mandou alguém limpar tudo. Depois disso, me levou até o local do casamento. A cerimônia ocorreu tranquilamente. Logo após nos casarmos, voamos para o exterior. 3 meses depois de estarmos fora do país, vi o nome de Justin aparecer nas notícias. Ele havia tirado a própria vida em uma vila. Disseram que estava morto havia mais de 2 semanas. Sua esposa estava ao lado dele. As pessoas comentavam que parecia uma história de amor trágica. Olhei para a notícia com indiferença, não senti nada e segui em frente. Lilian, eu trouxe o croissant que você ama. Abel vinha em minha direção, banhado pelo brilho do pôr do sol. O paletó estava pendurado em um braço, e meu doce favorito, no outro. Estávamos caminhando rumo ao futuro que pertencia apenas a nós. Fim, que Deus te abençoe.